assim, Pai. Nós abençoamos vocês. Amém. A unção do Senhor para falar a palavra. Vocês são livres. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Abençoamos nossos ouvidos, né? Amém. A nossa mente, para receber a palavra do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. A questão é a palavra sobre você. Todo mundo tem uma palavra, né? Sobre a sua vida. Nem que você não recebeu uma palavra, você tem uma palavra sobre você. Amém. Cristo vive em você, Ele é a palavra viva. Amém. Você tem uma palavra que você é um salvo, que você é um filho de Deus, um adorador. Tem milhões, né? Não aqui de uma palavra específica, né? Comissionamento, cada um de nós tem nosso comissionamento, né? A nossa dedicação a Deus, né? Aquilo que Deus tem para nós nesses dias é que nós possamos ser realmente isso. Essa palavra está sobre nós e nós fazemos a diferença. Que a palavra, ela é a luz do mundo. E nós somos essa luz através da palavra de Cristo que vive em nós. Amém. Nesses dias. Amém? Quer começar lendo? Pode começar. A questão é a palavra sobre você. É muito importante que estabeleçamos firmemente nossa atitude em relação ao Senhor. Como a palavra viva está sendo entregue ao povo de Deus neste dia, haverá momentos muito difíceis em que o desânimo e a perseguição virá contra nós, para nos fazer recuar. Não teremos nada a nosso favor, exceto o fato de que uma palavra viva está chegando ao nosso coração. Isso também pode ser chamado de alto nível de unção, o Evangelho do Reino ou a palavra apostólica para esta geração. Nosso foco deve estar totalmente voltado para o Senhor e para o que Ele fala. Então é uma coisa muito importante isso, né? Nós estarmos com o nosso foco direto no Senhor e prestar atenção em tudo que está sendo falado. Amém. Né? Ter um filtro nos ouvidos, saber o que é a palavra do Senhor e o que não é. Aí continuando a falar, a batalha que enfrentamos é sobre o Senhor e sua palavra. A questão é o senhorio de Cristo e sua palavra. Só esse aqui que fala aqui, né? A palavra viva está chegando aos nossos corações. Isso também pode ser chamado de o alto nível de unção. Então nós, tanto a gente fala, né? Uma nova unção está sendo derramada sobre nós, né? Um outro nível de unção, uma unção, realmente nós queremos a unção de Deus sobre nós, né? E a unção está aqui. A palavra sobre nós, essa é uma unção, não é no Velho Testamento eles recebiam uma unção, pois já era tirado, né? Hoje não, essa unção ela é permanente em nós. Amém. A unção do Senhor, o Espírito Santo de Deus está sobre nós. Aleluia. Ele está em nós, então não há uma unção que é retirada, uma unção maior. Nós temos a palavra, o que vai gerar uma unção maior ou um nível de unção maior é a palavra de Deus em nós. Amém, Jesus. Isso é um nível de unção, é um nível de ter realmente essa unção de Deus sobre que nós almejamos a cada dia ter, né? Porque é a principal motivação, nós temos a unção, né? Esse sentir do Senhor em nossas vidas a cada momento do nosso viver, né? Não só realmente aqui na comunidade, quando nós estarmos juntos, mas no nosso dia a dia, né? O nosso dia a dia, porque nós passamos muito pouco aqui dentro da comunidade. Nós vivemos quantos por cento nós vivemos aqui, né? E o nosso dia, quanto nós
temos dessa unção de Deus, quanto nós temos da palavra de Deus, quanto isso está gerando em nós, né, nos impulsionando a cada dia para sermos realmente capacitados, né, e esses instrumentos de Deus que Deus quer para essa hora, nesse dia, né. Então, realmente é isso que Deus quer de cada um de nós. E a palavra dele habita em nossos corações nesses dias. Amém? Pode continuar. Satanás fará tudo o que puder para que você se concentre em outra coisa. Vai fazer tudo para desviar o teu pensamento. Se você for tentado a pensar que não há um número suficiente de pessoas de Deus para trazer o reino, lembre-se de que não existe nada que possa impedir a vontade de Deus de nos dar a vitória, quer sejamos muitos ou poucos. Vou falar lá em 1 Samuel 14:6. Posso ler? Pode ler. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Aleluia. Se você acha que o povo de Deus não tem a capacidade intelectual, os métodos ou a organização que o mundo tem, você está certo. No entanto, Paulo nos diz que Deus tomará as coisas loucas para confundir as sábias e as coisas fracas para confundir as poderosas. Como fala em 1 Coríntios 1:27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele não está levantando um grupo forte e organizado que possa derrubar organizações estabelecidas. Essa não é a ideia. Deus tem prazer em que você use um estilingue e uma pedra quando for confrontado por um gigante. Com a condição de ser em nome do Senhor. Se for em nome do Senhor, poderá derrubar o gigante. Amém. Aleluia. Então, em nome do Senhor, nós podemos fazer proezas. Amém. A tendência humana é olhar para dentro de si mesmo, de si para ver se é adequado. Você se sente ameaçado em relação à sua posição ou ao seu ministério? Se o que está fazendo é você importante ou vale a pena? Se pode ou não ser eficaz? Se você pode ser movido ou abalado em qualquer um desses pontos, deve lembrar-se de que ninguém pode fazer nada maior do que seguir o comissionamento do Senhor lhe dá. Nada é maior do que submeter sua vida tão totalmente a Ele, que tudo que fizer em palavras ou ações, faça em nome do Senhor Jesus Cristo. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Amém. Aleluia. Essa deve ser sua resposta, independentemente do que Deus faça em uma situação. Muitas vezes pode parecer que um pouco de julgamento saudável colocaria o temor do Senhor Jesus nas pessoas, assim como aconteceu quando Ananias e Safira caíram mortos diante de Pedro. Está lá em Atos 5, de 1 a 11. No entanto, você deve entender que o julgamento será confiado aos santos do Altíssimo, somente quando suas reações e seu foco no Senhor forem perfeitos em todas as situações. Então o Senhor liberará os julgamentos sobre a terra. Então não é de qualquer maneira que nós vamos fazer as coisas. Isso aqui é muito interessante, né? Que fala aqui e nós às vezes praticamos muito disso, né?
desse pré-julgamento em situações que envolvem muitas coisas da nossa vida, coisas da igreja, dos nossos irmãos. Nós acabamos ainda tendo, às vezes, pré-estabelecido um julgamento. Mas é interessante que fala que nós vamos, então o Senhor liberar o julgamento sobre a terra. Quando que é? Forem perfeitos. Nós somos perfeitos hoje? Nós estamos buscando uma perfeição no Senhor, né? Nós estamos sendo aperfeiçoados a cada dia no Senhor. Amém. Cada dia Ele tem nos aperfeiçoado nessas coisas. Eu acho que eu até comentei quinta-feira lá, né, na casa do Gilberto, que existe muito disso, esse pré-julgamento das coisas, né? E isso é uma coisa muito que eu vejo assim, que nos atrasa. Tem atrasado muito, às vezes, as nossas vidas individualmente, ou como corpo de Cristo, como igreja, esse pré-julgamento das coisas que não, sem você ter ainda autoridade para isso. O Senhor não liberou o julgamento, e quem julgará é o Senhor. Talvez ele vai usar os seus santos perfeitos para estabelecer isso. Mas isso vai ser numa unidade perfeita do corpo de Cristo. Ninguém vai fazer isso individualmente. Eu vou julgar o meu vizinho, né? Eu vou julgar aquela pessoa, isso, aquilo, outro. Nós temos que tirar isso completamente do nosso coração nesses dias. Porque isso é um engano, é um atraso que Satanás, né, que fala aqui, Satanás usa essas artimanhas para nós tirarmos o foco do que o Senhor tem para fazer e nós ficarmos preocupados com coisas totalmente desnecessárias às vezes, sobre essa questão de julgarmos, de querermos ter a razão às vezes, quando nós... o Senhor, Ele é poderoso para todas as coisas, né? Então são dias realmente que nós temos que ter essa percepção, né, do que o Senhor quer para nós. Amém. Nós nunca devemos esquecer, nós não somos aqueles que viemos para julgar, mas nós somos canais que são abençoadores das situações. Né? Quando você vê uma situação do seu irmão, do seu vizinho, de quem quer que seja, nós temos que sermos canais de bênção. Nós temos que abençoar, pedir para o Senhor que muda aquela situação. Às vezes a gente está tendo os olhos de ver aquela situação, mas às vezes você entra com um julgamento naquela situação, e aí não há bênção. Você tem que orar ao Senhor, se colocar aos pés dele, e isso vai haver uma mudança tanto na sua vida como na vida do seu irmão. Amém. Porque nós somos canais, né? Isso. E a água, para chegar até certo lugar, tem que passar por vários canais, né? Então, nós somos os canais pelos quais Deus encherá todas as coisas. Todas as coisas. Então, nós temos que ter essa confiança de que o que o Senhor falou sobre a nossa vida é verdade. Nós não podemos duvidar, mas de jeito nenhum, mas nem um modo pequeno. Porque se você duvidar, a palavra que está sobre você está aqui, ela não vai brotar e dar fruto. Porque você está fazendo muito diferente. Mas aqui, tudo que você fizer com ações de graça, faça em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Muitas vezes pode parecer que um pouco de a igreja primitiva não estava muito preocupada com o julgamento. Jesus clamou na cruz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Em Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sortes. E quando Estevão estava sendo apedrejado até a morte, ele orou: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Atos 7,60. É isso mesmo. Tanto Jesus quanto Estevão não desejavam que as pessoas fossem punidas pelo pecado que cometiam sob a fúria da perseguição.
Sempre que uma pessoa não está disposta a andar na palavra que recebe, de repente tudo que ela tem azeda e se perverte em seu coração. Eu achei isso aqui muito profundo, muito forte isso. É verdade. Sempre que uma pessoa não está disposta a andar na palavra que recebe, de repente tudo que ela tem azeda, se perverte em seu coração. Independentemente de quanta verdade você tem recebido, você deve estar pronto para andar em toda ela. Caso contrário, você se voltará contra a luz que está chegando até você. É difícil para uma pessoa que é enganada entender que está sendo enganada. Se ela pudesse entender isso, não seria tão enganada. Quando uma pessoa é enganada ao ponto de ninguém conseguir levá-la a compreender o que é isso, o engano se torna um domínio satânico sobre ela. Sempre que uma pessoa não quer reter o conhecimento de Deus, ele a entrega a uma mente réproba, uma mente pervertida ou moralmente depravada. Romanos 1:28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Eu estava lendo o capítulo inteiro lá, fala muita coisa. Então, o Senhor entrega para que seja colocado sobre ele essa mente depravada. Na minha Bíblia fala assim por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazer as coisas que não convêm. É difícil lutar contra o que Deus faz. Ele é muito zeloso com a sua palavra e tem ciúmes do que você faz com a palavra que ele lhe dá. É perigoso receber a verdade e não ter desejo de retê-la. É perigoso deter a verdade em injustiça, ter luz e saber o que deveria estar fazendo e ainda assim deliberadamente não fazer nada a respeito. É uma coisa muito forte, né? Você pode saber o que deveria estar fazendo e mesmo assim não o fazer. Mas se estiver triste e houver um estado de arrependimento em seu coração, Deus será longânimo com você. Mesmo que leve um milênio inteiro para realizar a vontade dele em você, ele será longânimo. No entanto, quando você guarda a iniquidade em seu coração e a considera com aprovação, recusando-se a agir em relação a ela, então você está em apuros. Davi disse: se eu considerar, se eu olhar com benevolência a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, 18. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Porque nós temos visto, né? A gente tem orado, tem recebido oração, e o Senhor tem honrado as palavras que são ditas. Né? Eu tenho recebido muito de vocês, muito do Senhor através de vocês. E isso é maravilhoso. Agora, se eu fechar o meu coração e não guardar a palavra que o Senhor está me dando, o que pode acontecer? Eu ficar com uma mente depravada? Começar a falar coisas que não se devem, fazer coisas erradas, sabe? Olha a responsabilidade de quem recebe uma palavra do Senhor. No meu caso, quando a companhia apostólica vinha fazer visita, eu fui separada como professora, separada como diaconisa, como ministrar a palavra. Foi separado, depois fomos ungidos, né? Então,
Então, cada um tem um comissionamento, tem foi delegado alguma coisa para ser feita. Agora, se você tem para fazer e não faz, porque você não quer, porque você está... Essa palavra que o Senhor deu não me serve, aí não quero. É onde que vai acontecer tudo errado. Só uma colocação para confirmar o que você está falando. Uma coisa que tem falado no meu coração esses dias: não te torne negligente para com o dom ou comissionamento que há em ti, o qual te foi concedido mediante a imposição das mãos dos ministérios. Então, não queira andar naquilo que Deus pediu para o Zé andar, mas andamos naquilo que Deus tem nos dado para andar. Sejamos fiéis e não negligentes. Aí fala, né, desprezar, né? Quando as pessoas desprezam, né? Esse é o problema que você enfrenta constantemente ao caminhar com Deus. Nunca chegue ao ponto de achar que não pode continuar ou que não pode mais se envolver. Embora pareça que você possa lidar com isso, mais cedo ou mais tarde o julgamento de Deus o fará tropeçar. E lentamente, mas com certeza, você perderá a sua capacidade de entender a verdade. Quer dizer, aquilo que você tinha já vai sendo minado, né? Você não pode deter a verdade em injustiça. Você não ousa estar na posição de não querer reter o conhecimento de Deus. Romanos 1 relata o que acontece com as pessoas que não querem reter Deus. Depois vocês leem em casa, é muito tremendo esse capítulo 1 de Romanos. E ali lemos sobre a perversão e a idolatria que surgiram na terra quando as pessoas conheceram a palavra de Deus e se afastaram dela. A maior perseguição contra o mover de Deus vem de pessoas que já andaram com Ele. Muitos dos falsos profetas e falsos cristos que surgirão no fim dos tempos serão pessoas que já conheceram Deus, mas se afastaram da verdade. Nas Escrituras, Judas tem o mesmo título que o anticristo. Em João 17:12, Judas é chamado de o filho da perdição. E em 2 Tessalonicenses 2:3, o anticristo também é chamado de o filho da perdição. Você entende o que isso significa? Eles são um só e o mesmo. Eles surgem como um poderoso espírito religioso. Posso ler, gente? Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. 2 Tessalonicenses, não é? 10:3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. No fim dos tempos, os problemas vêm daqueles que seguiram o caminho de Caim, o erro de Balaão e a rebelião de Coré. Judas 11. Judas 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e procederam na revolta de Corá. É bom entender que você vê que está movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão
e pereceram na revolta de Corá. Coré. Esses dois homens eram servos de Deus, tinham ministérios na casa de Deus. Então, eles serviram a Deus, quando se levantou. Coré foi um poderoso profeta do Senhor. Balaão foi um profeta correto de Deus até se desviar do caminho. Eva deu ao seu primeiro filho o nome de Caim, que significa obtive o homem do Senhor. Gênesis 4:1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiriu um varão com auxílio do Senhor. Ela achava que tinha o homem que iria ferir a cabeça de Satanás. Ela pensava que ele cumpriria a promessa que Deus lhe havia feito quando ela e Adão foram expulsos do jardim do Éden. Você pode ter nascido para grandes coisas, mas o que conta é a maneira como você retém Deus. Você acha que está se saindo bem? Lembre-se da administração de Paulo. Aquele, pois, que julga estar em pé, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios 10:12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Quem traiu o Senhor na hora da necessidade? Judas, o homem que havia recebido a confiável responsabilidade de ser o tesoureiro entre os discípulos. Um homem com grande responsabilidade é aquele que provavelmente trairá, porque pensará que tem tudo sob controle, mas não tem. Quem negou o Senhor? Foi Pedro, aquele que primeiro recebeu a revelação do Pai e que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quem se voltou em uma hora de amargura e quis fazer descer fogo do céu para consumir as pessoas que estavam inflexíveis em sua rejeição a Cristo? Foram Tiago e João. Lucas 9:54. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? João, o apóstolo do amor, queria ver as pessoas queimadas. O amor é esse, né? Nem sempre é em seus pontos fracos que você cai. Volte às Escrituras e estude os homens que tropeçaram. Abraão negou sua esposa em um momento de medo. Lá em Gênesis 22. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Mas era conhecido por sua fé e fidelidade. Davi cometeu adultério e mandou matar outro homem para que pudesse ficar com a sua esposa. Segundo Samuel 11. Acho que aí é aqui, né? É o capítulo. É a história que da Urias. Batseba estava tomando banho e ele viu ela, se apaixonou e fez de tudo para Urias morrer, para ele ficar com ela, né? Agora, no entanto, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele fez coisa errada, mas ele, como fala lá atrás, ele tinha um coração, né? Ele corria para Deus. Ele fala, quem fez isso? Ele fala, eu fiz. Ele não jogava a culpa em ninguém. E havia arrependimento em seu coração. Então, por isso que o Senhor fala que ele era segundo o coração de Deus. Em todos os salmos podemos ver
como ele era fiel ao Senhor e como seu coração estava determinado a servir a Deus. Se você conhece as Escrituras, percebe que nunca pode chegar ao ponto de dizer: esse é o meu ponto forte. Você pode ser jogado ao fracasso exatamente naquele ponto em que se considera forte. Rogério, posso ler 1 Reis 5, 3 e 5? Diz assim: andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor, teu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Aqui está falando de Abias, né? Mas por amor de Davi, é o 5, né? Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenaram, e não se desviou de tudo o quanto lhe ordenaram, ou que comissionou, em todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias, o Heteu. Você quer ter sucesso em sua caminhada com Deus? Quer ser fiel ao Senhor e ver a vontade de Deus ser feita em sua vida? É importante que você faça sua lição de casa. Se você não for diligente agora em esperar no Senhor e ter um verdadeiro caminhar com Ele, corre o risco de cair e se afastar do Senhor quando as pressões aumentarem. É muito importante que você seja diligente e se empenhe com tudo que há dentro de você. Amém. Como você deve andar quando a pressão aumentar? Qual é a resposta quando a perseguição é forte e cruel? O Salmo 101 é um salmo de Davi, um homem que estava sempre sob pressão. Ele declarou: cantarei a benignidade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Darei atenção ao caminho irrepreensível. Quando virás a mim, andarei em minha casa na integridade do meu coração. Mesmo sob pressão, Davi se determinou a andar na integridade do seu coração. No versículo de 1 a 3 fala: não porei coisa vã diante dos meus olhos. Odeio a obra dos que se desviam. Não se apegará a mim. Posso ler? Salmo 101, versículo de 1 a 3. Cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor. Cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero, não porei coisa injusta diante de meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. Como Davi, você deve odiar as ações daqueles que se desviam, que elas não se apeguem a você. Essa é a resposta para a perseguição. No restante desse salmo, há uma mudança e em vez de Davi, é o Senhor que está falando. No versículo 4 a 6a. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calúnia o próximo, a esse destruirei. E quem tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habite comigo. Amém. 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 Então é uma palavra que ela mostra claramente como que nós temos que estar em sintonia, né, com o Senhor nesses dias. Fala, né,
de Davi, né? Mesmo ele tendo um coração segundo o coração de Deus, né? Ele errou. Mas hoje nós temos o Espírito Santo que nos conduz, né? Aqui fala lá que nem que demora um milênio, né? Para você voltar, Deus está pronto para te perdoar, né? Mas que isso não possa acontecer em nós, né? Que nós possamos ter um coração totalmente de arrependimento, né? Naquilo às vezes que nós cometemos que não agradou o Senhor, né? Nós temos que ser breve, ser rápido, né? Nesse agir de nos arrependermos, nos colocarmos diante de Deus e falar: Senhor, nos perdoa, e voltarmos atrás e fazer a coisa certa. Isso vai agradar o coração do nosso Deus, né? Então é isso que cada um de nós possamos ter essa disposição, né? Esse coração realmente nesses dias, de estar sintonizado com a perfeita vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela nunca erra. Nós estamos sujeitos a erros, mas o Senhor ele nunca erra o plano que ele tem para cada um de nós, né? Ele traçou seus planos para nós, e às vezes nós que saímos da palavra, nós que nos desviamos, né? Mas o Senhor ele tem nos orientado através da sua palavra, né? Para que nós possamos permanecer realmente nesses dias, né? Para que Ele seja realmente glorificado em nós, exaltado a todo tempo, né? É isso que nós queremos e isso que nós desejamos. Amém? Por isso que ele fala que a gente não reter no nosso coração as coisas erradas, né? Porque se você vê uma pessoa fazendo uma coisa errada, você vai achar que está certo. O que está no mundo hoje, o certo é o errado é o certo. As pessoas não estão achando tudo natural. Vê as coisas acontecerem de errado, gente, e acha que é normal. Então, aqui, para esses, o Senhor leva eles mesmo para o abismo. Agora, aquele que tem o coração de arrependimento, que reconhece que errou, como Davi, ele fez uma coisa horrorosa aqui, né? Ele foi um assassino. Mas ele correu para o Senhor. Então, quando o profeta Natan foi lá e falou para ele dar uma ovelhinha, ele falou: não, esse cara tem que ser morto, tá? Então foi você. Então nós temos que ter esse coração pronto a ver o que nós fizemos de errado e se arrepender e abraçar o Senhor e clamar, né? Para que o Senhor nos ajude. Isso. É isso que nós clamamos. Amém. Olha, eu gostaria de agradecer a Deus, né, por essa palavra, né? Amém. Eu falei, se a gente fosse até na página 4, teria bom, mas o Senhor levou. Interessante que eu li até a página 4, aí depois eu comecei a ler em casa e fui até a 7, né? Então foi uma coisa de Deus. Mas eu gostaria que os irmãos prestassem atenção, que muitas vezes você está falando a palavra, o irmão está falando a palavra dele, entendeu? Davi começou o salmo aqui, ele falando dele. Aí no versículo 4, no versículo 5, aí a palavra dele é profética. Aí não é ele que está falando mais, mas o Senhor que está falando através dele. Até no versículo 8. Mas eu quero citar o versículo 6. Né? Então, muitas vezes você tem que entender que nem nessa noite quem ministrou a palavra no canal foi Angélica e Isela.
Eles trouxeram uma palavra escrita, ministrada pelo irmão Chico, tá? Citando todos os versículos. Mas estejam abertos, porque Deus muitas vezes na palavra não é a palavra do Zé e da Angélica, é Deus falando. E aqui nós temos percepção, aqui no versículo 6, que ele estava falando, o Senhor estava falando através dele: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Era Davi que estava procurando os fiéis da terra? Ele estava falando. Quem estava falando? Os meus olhos. Aí ele estava falando a palavra direto de Deus, o próprio Deus falando: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo e que andem reto caminho, esse me servirá. Nós estamos falando que a maior adoração não é vir aqui ficar cantando 1 hora aleluia ou 2 horas aleluia. Aquele que anda em reto caminho, esse me servirá. E os meus olhos procurarão os fiéis da terra. E é isso que o Senhor quer, que nós sejamos fiéis. E cada um pode fazer uma análise nesta noite da nossa fidelidade a Deus. Os meus olhos procuram, olha que palavra profética, Isabel e Angélica. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Que o Senhor possa encontrar em nós, amados irmãos, que possa encontrar em nós e dizer: você é fiel, você vai habitar comigo. É isso que eu quero, Zé. Habitar com o Senhor. 55 anos desta palavra. Eu quero habitar com Ele. Eu tenho encontrado famílias que é inconstante, família que não tem firmeza. Uma hora está servindo a Deus, depois larga de servir a Deus, depois vai na outra igreja. Entende? O Senhor procura os verdadeiros fiéis para que habite comigo, que possamos habitar. Essa foi a oração de Davi, todos os dias da minha vida. O que ando em reto caminho, esse me servirá. Olha, Deus vai abençoar os fiéis da terra. Eu louvo a Deus porque Ele tem abençoado os seus fiéis. Ele tem nos abençoado. Que possamos ainda mais renovar a nossa fidelidade ao Senhor. Amém? Agradeço a Deus, Isabel, Angélica, por vocês serem canais de bênção para as nossas vidas. E nós recebemos estas palavras como palavras proféticas, vinda de Deus, e que possamos, ó Pai, te servir. Possamos ouvir do Senhor: você me serve, você tem me servido, você tem sido fiel, e o Senhor, por isso eu vou te abençoar, todos os fiéis da terra, em nome de Jesus. Amém.